E aí, galera? Ó, vou dar uma revisada com vocês em geometria analítica e a gente vai ver os pontos principais que vai cair nessa segunda prova, tá? Que é sobre a equação da reta. Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Faz tempo que eu não escrevo aqui, hein, gente? Então não repara na letra, hein? Vamos lá, ó. Para encontrarmos a equação da reta, o que que a gente precisa, né? Então, do que a gente viu, com dois pontos a gente acha a equação da reta. Ou, se nós tivermos um ponto e o coeficiente angular, que a gente chama aquele m, né? A gente consegue achar a equação da reta. Eu vou comentar dos dois, tá, nos próximos slides, mas vamos ver qual que é a forma geral da reta. É quando a gente coloca uma equação, por exemplo, o enunciado pode dar assim, ó, dada uma reta R, olha que bonito que ficou, vamos supor 2x menos y mais 5 igual a zero. Então, essa aqui é a forma geral. Qual que é a diferença da forma geral para a forma reduzida? A forma geral, nós vamos escrever tudo igual a zero, tá? Deixa todo mundo para um lado só aqui, ó, do lado esquerdo, que a gente chama de primeiro membro, né? E fica igual a zero. Na forma reduzida, um outro exemplo aqui, que o exercício poderia dar no enunciado, né? Seria assim, ó, dada a reta R, e aí ele coloca assim, ó, y igual a, vamos supor que menos 2x menos 5. Então, essa daqui é na sua forma reduzida, quando está isolado o y. E qual que é a diferença de uma para outra? Isso, não sei se vocês vão se lembrar. Se o enunciado der dessa forma aqui, com isso a gente consegue isolar. Não é, eu tentei fazer parecido aqui, mas não é, tá? Por conta desse sinal aqui. Se fosse mais, daria igual a transformação, tá? Mas se não, o que eu estou querendo dizer? Aqui, se nós isolarmos o y, que ficaria menos y é igual a menos 2x, quase igual de lá, né? Menos 5. Aqui nós vamos ter que multiplicar por menos 1, né? Porque o y está negativo. Então, se eu fizesse vezes menos 1, eu vou ter que y é igual a 2x mais 5. Por que que a gente faz isso? A gente transforma na equação reduzida porque quem acompanha o x, esse cara aqui no caso que é o 2, e nesse caso aqui é o menos 2. Quem acompanha o x, nós vimos que, vou colocar aqui no cantinho, ó, é o coeficiente angular, que nós podemos chamar de mx mais n, né, escrito nessa forma. Então, toda vez que o enunciado estiver escrito desse jeito que está aqui, faz na forma reduzida para você ter o coeficiente angular, porque vai ter que usar quase sempre, tá? O coeficiente angular, a maioria das vezes a gente vai usar. E se já tiver na forma reduzida, é só observar quem está com x. Mas é lembrar que nem aqui, quem que é o coeficiente angular? M é igual a menos 2. Um erro que a galera costuma fazer é colocar menos 2x, coloca um x aqui. Aí com certeza vai dar errado a questão. Beleza? Então primeiro aqui a gente está vendo a forma geral e a forma reduzida. Como que a gente vai trabalhar com isso? A forma reduzida você já tem o coeficiente angular. Na forma geral a gente isola y para encontrar o coeficiente angular. Beleza? Então vamos lá, ó. Caso tenhamos dois pontos. Então suponha aqui que o ponto A seja o ponto 1 e menos 2. O 2 é difícil fazer aqui, viu? E o ponto B é o ponto, vamos lá, 3 e 1. Como que eu acho a equação da reta se nós temos dois pontos? Quando que vai usar isso? Se você tem um plano cartesiano, vou colocar aqui aleatório, então vai estar 1 e menos 2, então vai estar mais ou menos aqui o ponto, ó, 1 e menos 2, vamos colocar que o ponto A está aqui. E o ponto B é 3, então 2, 3 e 1. O ponto está mais ou menos aqui, o ponto B. Só que pode ser que deixa eu mudar a cor aqui, que num enunciado não venha falando o ponto dessa maneira que está aqui. No enunciado às vezes vem o gráfico, o plano cartesiano, né? Com uma reta, não igual a minha, que a minha está torta. Com o ponto aqui é 3, aqui é 1, e ele é marcado assim, só em cima dos pontos, né? Vai estar pontilhado, né? E aqui vai estar menos 2 e 1. E aí o exercício pode falar assim, ó, dado, por exemplo, aquele gráfico lá, o segmento de reta AB. Eu poderia perguntar, qual que é a equação da reta que passa pelo segmento AB? Como que a gente faz? Nós não temos aqui o coeficiente angular m. Dá para encontrar.
Só que quando a gente tem dois pontos, é mais fácil achar o determinante da matriz. Você suponha, né? Não precisa colocar isso no gráfico. Suponha um terceiro ponto, um ponto C, que seja o ponto x e y. Isso aqui, como eu falei, não precisa fazer, é só você imaginar, tá? Se você tem um ponto A, um ponto B, suponha um ponto C, e aí você faz o determinante dando zero com esses três pontos. Que lembra, o determinante da matriz, se der zero, os três pontos estão alinhados, são colineares. No caso, como a gente supôs um ponto que está pertencendo à reta, a gente consegue, a gente está afirmando que está na mesma reta, né? Então a gente vai achar a equação da reta. Coloca os pontos, não importa a ordem, tá? O ponto 1 e menos 2, o ponto 3 e 1, ó, 1 e menos 2 é o ponto A, tá? Ponto A tá aqui. O ponto B tá aqui. E o ponto C é o ponto que a gente supôs ali, né? Um ponto qualquer, x, y. Completa a coluna com 1, 1 e 1. Como que calcula o determinante? Método de Sarros, que a gente viu, copia as duas primeiras colunas. E agora, multiplicação nesse sentido aqui das diagonais, a gente vai manter o sinal da conta. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1 vezes x, menos 2x. 1 vezes 3 vezes y, mais 3y. Agora, nesse sentido aqui, o resultado que der na multiplicação, nós vamos inverter o sinal. Então, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Vezes 1 deu menos 6. Se deu menos 6, ele vem como mais 6. Depois, 1 vezes 1 vezes y. Isso aqui está dando mais y. Então, ele vem como menos y. E aqui está dando mais x, ele vem como menos x. Como são colineares, que a gente falou aqui atrás, ó, então isso tudo a gente vai igualar a zero. Não esqueçam disso, porque senão você não vai ter uma equação, né? Equação tem que ter o sinal de igual, né? Agora é só juntar quem é x com x, ó, menos 2x com menos x dá menos 3x. 3y menos y dá mais 2y. E 1 mais 6 dá 7. Pronto, tá feito. Assim é o jeito certinho. Se fosse uma prova com alternativas, no gabarito não vai estar assim, tá? Vai estar com x positivo. Então a gente multiplica por menos 1 para aparecer 3x positivo. Aí vai dar menos 2y e menos 7. Essa é a resposta. Beleza? Geralmente as respostas a gente coloca na forma geral, tá? Na maioria das vezes na forma geral. Não chega o enunciado peça, né, na forma reduzida, mas na maioria das vezes vem assim no enunciado para a gente tentar achar o coeficiente angular. Ou, se for pedido, né, como eu falei, a gente coloca na forma reduzida, se não deixa na forma geral. Beleza? Então, nesse caso de dois pontos, por matriz, a gente consegue resolver. Próximo caso aqui, ó, caso tenha um ponto e o coeficiente angular. Então, suponha aqui, ó, o ponto A é o ponto 2 e menos 3. E o exercício fala que o coeficiente angular é colocar um menos 2 aqui. Como que a gente faz quando tem um ponto só e coeficiente angular? Mudar a cor aqui, porque agora é o famoso ioiô michoxô. E quem que a gente vai substituir? Para quem fala assim, mas eu não sei quem que eu troco aqui, onde que eu coloco o 2 e o menos 3? Quando é dado um ponto e a gente vai achar a equação da reta, esses caras aqui é o x0 e o y0. Por quê? Porque o x e y não somem na equação da reta, vai sempre aparecer um x e um y, né? Sempre não, né? Se um deles for zero, não aparece. Mas na maioria das vezes aparece um x e um y. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Substituindo os pontos, vai ficar y menos, quem que é o y0? O y0 é menos 3, então não confunda o menos e só colocar 3 aqui, que vai estar errado. É menos o menos 3, ó, o menos da fórmula e o menos 3 é do número aqui, do y0, tá? Igual o m é menos 2, que multiplica x menos, tá aqui, né? O x0 é o 2. Então agora é só 2 mesmo. Agora nós vamos fazer as contas aqui, né? Ó.
y menos com menos vai dar mais 3, igual, distribui menos 2x e mais 4. Joga todo mundo para o lado de cá, ó, o 2 vem para cá, o 2x, ele passa para cá positivo, então ficou mais 2x. O y já está aqui, eu vou copiar, mais y. O 3 está aqui, eu vou copiar, mais 3. E o 4 vai para lá mudando o sinal também, menos 4. Igual a zero, né? Porque agora a gente jogou todo mundo para lá, ficou igual a zero. Tá do jeito que a gente queria, só tem que melhorar essa conta aqui, ó. Então ficou 2x mais y menos 1 igual a zero. E acabou a questão, está feita a equação da reta. Então, isso que eu falei agora foi da primeira prova, né? Só que vai acabar usando nessa segunda prova. Nessa segunda prova, a gente vai ver a posição relativa entre as retas, né? Que é retas paralelas e retas perpendiculares. Então, ó, esse exemplo aqui que eu vou colocar, deixa eu mudar a cor. Caso tenhamos uma reta, então vou colocar uma reta qualquer aqui, tá? Ó, a reta vai ser, sempre eu coloco 2x, né? 2x mais 3y menos 5 igual a zero. Suponha essa reta aqui. E queremos saber qual é a reta paralela a essa reta que passa por determinado ponto, Então, eu vou supor um ponto qualquer aqui também. Vamos colocar que ele passa por esse ponto aqui, tá? Ó, aqui, gente, o enunciado eu coloquei só assim, ó, caso tenha uma situação como essa, tá? Que nem a reta eu inventei agora, mas isso o enunciado vai dar. Tipo, ele fala assim, ó, dada a reta R, e coloca essa reta aqui. Qual é a reta? Determine a reta paralela a essa reta R que passa pelo ponto A, por exemplo, 1 e 2. Beleza? Então, essas informações ele acaba dando no enunciado, tá? Aqui eu só coloquei a situação. Então, qual que é a situação? Tem uma reta e eu quero saber uma outra reta que seja paralela a essa reta que foi dada, que passa por determinado ponto. Então, o primeiro passo é saber o seguinte, o que essa informação está querendo? Ó, reta paralela, o que a gente já conclui? Dessa reta R, nós vamos conseguir encontrar quem que é o MR. Por quê? Se eu isolar Y, vamos fazer isso aqui. Lembra que eu falei? Sempre que for da reta assim, a gente já consegue achar o coeficiente. Passa para lá, menos 2x, e passa para lá, mais 5. Olha que criativo, né? Foi menos 2x mais 5, igual aconteceu lá atrás. Só que esse cara aqui, o MR, não é, porque o Y não está sozinho. Então, você tem que jogar o 3 dividindo. E como eu já falei, esse 3 não é bom colocar em todo mundo. Coloca separadinho aqui, ó. 3 aqui e o 3 aqui. Por que isso? Porque agora a gente sabe quem que é o coeficiente angular, né? Ó, é esse cara aqui. Então, vou escrever aqui, tá? Ó. Quem que é o MR? MR é menos 2 terços. Bom, se o MR vale 2 terços, o exercício que é uma reta paralela, nas retas paralelas, o que acontece? Os coeficientes angulares, eles são iguais. Vou falar que a outra reta é uma reta S, tá? Então, a reta R é igual à reta S. Portanto, é só eu aplicar o ioiô michôchô. Deixa eu escrever aqui o ioiô michôchô. Mas quem que é o meu coeficiente angular? Ué, se eu falei que elas são paralelas e são iguais, nós já temos coeficiente angular. É esse mesmo. Só que lembra que é o MS agora, tá? Mas como ele é igual, não importa, tá? Mas vou escrever aqui. E quem que é o x0 e y0? É o ponto que o exercício deu. x0, y0. Só substituir. Y menos 2 é igual a menos 2 terços, que multiplica por x menos 1. E essa conta aqui é problema de resolver? Não é problema, gente. O que nós vamos fazer? Vamos mudar a cor para ficar mais fácil aqui. Como é vezes, multiplica todo mundo, eu poderia fazer assim, ó. Lembra? Coloca um aqui embaixo e faz uma multiplicação cruzada para ficar mais fácil. Então vamos lá, 3, esse 3 é distribuir, tá? 3 vezes y menos 2. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 2, menos 6. Igual, e aqui eu vou distribuir o menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Joga todo mundo para o lado de lá, então vem como 2x mais 3y. E essa aqui nós vamos de cabeça, hein, gente? Tá menos 6 aqui
E eu vou jogar o 2 para o lado de lá como menos 2. Então ficou menos 6 e menos 2 dá menos 8, igual a zero. Então, se o enunciado tivesse colocado qual que é a reta S, que é perpendicular, que é paralela, então a resposta seria assim, ó, reta S é essa reta aqui. Beleza? Percebam que o coeficiente angular, ó, das duas, 2x mais 3y, aqui 2x mais 3y, porque vai acontecer a mesma coisa, né, nas duas, já que são paralelas. Só muda esse carinha aqui, nesse exemplo, né? Porque se fosse igual, estaria uma em cima da outra, né? Seriam retas coincidentes. Beleza? Então, ó, lembrando, reta paralela, o que vocês vão ter que lembrar? Retas paralelas possuem mesmos coeficientes angulares. O outro caso, ó, de novo, aqui é só a situação, deixa eu mudar a cor. Caso tenhamos uma reta e queremos saber qual é a reta perpendicular a essa reta que passa por um determinado ponto. Então, de novo, se nós temos uma reta R e eu falo que essa reta, vou mudar um pouquinho, né? Agora vai ser 3x mais 2y, só para mudar um pouco. E mais 4, igual a zero. Eu falo assim, eu quero saber qual que é a reta S. Então, vou colocar aqui a reta S perpendicular, vou abreviar, perpendicular a R, que passa pelo ponto A, eu vou falar que o ponto é o ponto 2 e 3. Então agora eu estou querendo uma reta S perpendicular a R. Galera, se é perpendicular, a gente tem que lembrar uma situação aqui. Perpendicular, ó, reta perpendicular. O que significa que os coeficientes angulares, se eu multiplicar um pelo outro, tem que dar menos 1. Então, o que eu faço para resolver essa questão? Acho o coeficiente angular da reta R primeiro, como sempre, né? Ó, temos a reta R desse jeito, acho o coeficiente angular dela. 2y igual, passo x para lá, né? 3x menos 4. Ah, como está multiplicando, vai dividindo. Menos 3x sobre 2 e menos 4 sobre 2. Então, beleza, nós temos que o MR, que é o coeficiente angular dessa reta, vou colocar aqui, ó, para tentar ganhar espaço. O MR vale quem? Menos 3 sobre 2. Eu vou jogar ele aqui, ó. Troca aqui. Menos 3 sobre 2 vezes MS é igual a menos 1. Resolve, né? Ó, vou mudar a cor para resolver. Quando tem uma multiplicação, você pode em todo mundo. Põe um aqui embaixo e multiplica cruzado. 1 vezes o menos 3ms vai dar menos 3ms. Coeficiente angular da reta S. Que é igual 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui a gente faz vezes menos 1, né, para ficar positivo. Então, 3ms é igual a 2. Então, o coeficiente angular é igual a 2 sobre 3. Porque aqui está multiplicando, vai dividindo. Então, beleza. Caiu naquele caso de novo, quando nós temos o coeficiente angular e um ponto. Quando tem coeficiente angular e um ponto, o que a gente faz? Famosinho ioiô me xoxô. Então, y... Vou direto, hein? Vou direto. Não vou direto. Y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Tá travando a mão já aqui. Então vai ficar assim, ó. Y menos. Quem que é o y0? Tá aqui, ó. 3. É igual a m, que é 2/3, que multiplica x menos o x0, que é quem? 2. Então, menos 2. Vou mudar a cor para resolver. Ó, multiplicação está em todo mundo. Então, põe um aqui embaixo, multiplica cruzado. 3 que multiplica quem está lá, vai ficar 3y menos 9. Que é igual, e aqui eu distribuo 2x menos 4. Continuando aqui em cima, passa todo mundo para o lado esquerdo, né? Vai ficar menos 2x mais 3y menos 9. Esse menos 4, ó, vou colocar aqui, ele vai com mais 4. Igual a zero. Então, ficou menos 2x mais 3y. Menos 9 mais 4 dá menos 5.
igual a zero. Aqui a gente vai fazer vezes menos 1, só para deixar positivo x. Então deu 2x menos 3y mais 5 igual a zero. Então perceba, gente, nas duas questões, o que eu fiz? Achei o coeficiente angular. Ah, se for paralelo, eles são iguais. Só aplicar no ponto que foi dado. Ah, eles são perpendiculares. Então você tem que fazer esse cálculo aqui, já que são perpendiculares, para achar o outro coeficiente angular, que é o ms, que está aqui. Achado ele, de novo, joga no ioiô mixoxô com o ponto dado e está feita a questão. Beleza? E quando eu falar em mediatriz no segmento? Você vai falar, ah, isso aí você não explicou em sala. Na sala de vocês, não deu. Na sala de vocês, né? Em duas turmas eu comentei, na outra turma não deu tempo de comentar. Mas vamos lá. Mediatriz, dado um segmento AB, por exemplo, aqui, ó, segmento AB. A mediatriz é o segmento de reta perpendicular a AB, só que passa pelo ponto médio. Então passa bem no meio aqui, ó. Então esse segmento aqui, então vamos supor que esse segmento AB, ele faz parte de uma reta R. Essa reta aqui que eu vou chamar de S é a mediatriz de AB. Então, se o exercício está assim, ó, presta atenção nesse, hein, galera. Ó, o exercício fala assim: dado o segmento AB com extremidades né, em A sendo, suponha aqui 1 e 3 e B, vamos supor que seja 2 e 2 não. Só para ficar mais fácil de entender, vou pôr um número ímpar para que o ponto médio seja um número inteiro. Vamos supor que seja isso daqui, ó. Então esse é o segmento AB. Eu quero a reta perpendicular a esse segmento aqui. Galera, vamos pensar como fazer. Se o exercício fala o segmento AB, ó, esquece meu desenho aqui, tá? Porque isso aqui, se você pôr no plano cartesiano, você vai ver que não vai ficar retinho assim, tá? Pode ser que fique assim, ó. Daí a reta perpendicular estaria aqui. De qualquer forma, tem que formar 90 graus aqui. Tá? O meu ficou um pouco torto que eu estou fazendo com o mouse. Então, deixa eu apagar isso aqui. E aqui foi só para entender, tá? Vamos apagar também. Vamos tentar entender o que ele está falando. Então, dado o segmento de reta AB, eu quero que traça a mediatriz do segmento de reta AB. Ó, vamos pensar, hein, gente. Se eu estou pedindo a mediatriz, aqui, de novo, vou só fazer uma ideia. Mediatriz passa pelo ponto médio. Então, primeiro passo, qual é? Eu tenho que achar quem que eu posso, não precisa ser o primeiro passo, né? Mas vamos achar quem que é esse ponto médio. Ó. Vamos supor que aqui seja A e aqui seja B. Quem que é o ponto médio? Ponto médio aqui, eu tenho que fazer a média aritmética dos x, né? 1 mais 3, ó, 1 mais 3 sobre 2. E para o y, 3 mais 5 sobre 2. E aqui, se nós calcularmos, né, o ponto médio vai dar, deixa eu fazer assim, ó, para não ficar um monte igual. O ponto médio vai dar 4 sobre 2, 2. 8 sobre 2, 4. Então, nós temos um ponto. Galera, lembra que para calcular a gente tem que ter um ponto e o coeficiente angular, ou dois pontos. Só que nós não vamos conseguir ter dois pontos aqui. A gente só vai ter esse ponto que acabamos de encontrar para essa reta aqui, tá? Conseguimos esse ponto. Eu preciso do coeficiente angular. Se elas são perpendiculares, ó, suponha que essa reta aqui seja a reta R e essa aqui seja S. É essa que nós queremos, tá? O que eu tenho que fazer? Eu consigo achar o coeficiente angular da reta R? Consigo, né? Ou eu faço a equação da reta, ó, vamos lá, tem duas maneiras de encontrar. Ou eu faço por matriz a equação da reta, porque eu tenho dois pontos, isola y, daí você vai ter o coeficiente angular. Esse é um jeito. Ou joga isso aqui no ioiô mixoxô, né, ó. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Aqui a gente consegue, né? Ó, deixa eu mudar a cor. Eu posso falar que esse cara aqui, por exemplo, seja, eita, esse é o x0 e esse é o y0. E eu posso falar que esse aqui é o x e o y.
Por que que eu estou fazendo isso agora eu posso? Porque agora eu não estou achando a equação da reta, eu estou jogando os dois aqui para achar quem? O coeficiente. Nós vamos trocar todo mundo para achar o coeficiente. A partir do momento que eu tenho o coeficiente angular dessa reta aqui, AB, ó, eu tendo o coeficiente angular dessa, MR vezes MS é igual a menos 1, porque elas são perpendiculares, certo? Então vamos achar quem que é esse coeficiente. Ó, vai ficar 5, que é o Y, não, o Y é 5. 5 menos o Y0, que é 3, é igual a M, que multiplica o X, que é 3, menos o X0, que é 1. Então aqui deu 2, que é igual a 2M também, né? Quando a gente passa dividindo, vai dar 2 sobre 2, que é 1. Então esse é o MR. Galera, se o MR vale 1, ó, ficou 1 vezes o MS, que é menos 1. Então MS vale menos 1. Aqui a conta ficou fácil de fazer, tá? Mas se, dependente do resultado que tivesse dado uma fração, que na super maioria das vezes vai dar fração, tá? Então, substituindo aqui vai dar uma fração também. Só que o que a gente precisa? Precisa do coeficiente angular, que a gente acabou de encontrar, dessa reta aqui, ó, reta S, e o ponto, né? Olha o ponto médio aqui, que é o ponto que está passando a mediatriz, né? Pronto, joga no Yoyomi Shoshu agora de novo, com esse ponto sendo o x0 e o y0, e o coeficiente angular está aqui, ms. Então, ó, y menos o y0, que é 4, é igual a m. Eita, deixa eu apagar esse m aqui. É igual a m, que é o menos 1 que nós encontramos, que multiplica x menos o x0, que x0 é 2. Resolve isso. Y menos 4 é igual a menos x mais 2. Joga todo mundo para cá. X, que estava aqui, né? Como ele passou, vem positivo. O y já estava, mantenho. Menos 4 e esse 2 vem para cá como menos 2, então ficou menos 4 menos 2 dá menos 6. Igual a zero. Então, essa é a reta S, né? Que ela é perpendicular ao segmento AB, que é esse segmento aqui, ó. Perpendicular não, né? Ele é a mediatriz, desculpa. Então, essa reta S é a mediatriz do segmento AB. Por que que é mediatriz? Porque ela é perpendicular e, além disso, ela passa pelo ponto médio. Beleza? Galera, então tá aí, né? A matéria é essa. E agora eu deixei duas questõezinhas aí para vocês, ó. Dada a reta R, dei uma reta qualquer aqui, eu quero que vocês encontrem a reta paralela a R, que passa pelo ponto 3 e 1. E depois eu quero uma reta perpendicular a R, que passa pelo ponto 5 e 2. Beleza? Tentem fazer aí, confira aí com os amigos. Qualquer dúvida, vocês me mandam e ainda vai ter um atendimento antes da prova, né? Então, caprichar aí nos estudos para depois tirar as dúvidas que tiver. Beleza? Um abraço, meu povo!